Olá, queridos alunos do 6º ano /9, sejam bem-vindos a essa transmissão da nossa 5ª aula da disciplina de História. Hoje nós vamos abordar o tema Egito Antigo. Vamos falar sobre a civilização egípcia e os principais desdobramentos históricos que marcaram o desenvolvimento desse grupo populacional. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Bem, falar em Egito Antigo é justamente tomar como referência uma importante região localizada no nordeste do continente africano. Então, o Egito, considerado a dádiva do rio Nilo, está localizado geograficamente no nordeste do continente africano. E nessa região se desenvolveram diversas práticas de cunho produtivo, agrícola e até mesmo pecuária, no desenvolvimento da pecuária, que acabaram viabilizando o desenvolvimento sociopolítico, econômico e até mesmo cultural da civilização egípcia. Quando falamos em Egito Antigo, é importante nós lembrarmos que uma das principais referências de Egito na antiguidade é justamente os recursos hídricos fornecidos pelo famoso rio Nilo, que inclusive acabou sendo atribuído diretamente a esse contexto, a esse panorama produtivo e econômico que se instalou naquela região ao nordeste do continente africano ao longo dos anos e que foi responsável pelo desenvolvimento de diversas práticas na região do continente africano. Então, o rio Nilo, ele acabou sendo primordial para que na região do Egito fossem desenvolvidas práticas de cunho agrícola, ok? Inclusive os egípcios, eles desenvolveram um moderno sistema de irrigação do solo, o que promoveu gradativamente o cultivo de novas espécies, ok? De plantas e etc., de leguminosas, verduras, que acabaram favorecendo o desenvolvimento gradativo daquele grupo populacional. É importante nós levarmos em consideração que a civilização egípcia também se desenvolveu alicerçada a um forte Estado centralizador. A organização política do Egito, ela é considerada uma organização centralizada. E quem era o indivíduo que mantinha a centralização dessas decisões políticas no Egito durante a antiguidade? Era o famoso faraó. A figura do faraó era justamente a principal referência para a organização de práticas políticas produtivas, econômicas e até mesmo culturais na região do Crescente Fértil. Então, a região do Egito Antigo, que está localizada no nordeste do continente africano, teve o seu desenvolvimento fortemente vinculado a essas estratégias que foram sendo implementadas gradativamente pelos faraós, ok? Então, os faraós, eles tinham um poder de decisão. O faraó especificamente, eu me refiro a faraós porque foram diversos ao longo do desenvolvimento dessa civilização, mas é importante referenciar que durante o governo, durante o estado de um determinado faraó, ele era único e acabava se tornando a principal referência de decisões sociopolíticas e econômicas naquela região. Então, a figura do faraó representava o poder de decisão na região, inclusive no que diz respeito aos aspectos relacionados à prática do desenvolvimento da agricultura, da própria criação de animais, que é a prática da pecuária, e que viabilizavam a rentabilidade econômica e a organização de processos sociopolíticos naquela região. É importante nós lembrarmos que essas ações só eram possíveis graças às intervenções também e os benefícios que eram provenientes do rio Nilo. Ok? Então, os recursos hídricos, a água fornecida pelo rio Nilo, ela foi de importante valia para que o desenvolvimento da civilização egípcia
ele ocorresse de forma confluente, de forma organizada, e também contribuiu para que a própria civilização egípcia se tornasse uma importante referência histórica no que diz respeito ao estudo de civilizações antigas. É muito importante nós lembrarmos também que as pirâmides egípcias, elas são um importante símbolo da imponência histórica ou da historicidade humana dos grupos populacionais antigos, e que hoje nos fornece diversas informações, tanto a nível arquitetônico como em relação às práticas exercidas nesse território. Então, hoje as pirâmides do Egito são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, ok? Moderno. E é importante nós lembrarmos que esse monumento histórico ele foi construído há milhares de anos no território, na região nordeste do continente africano, e que acabou se tornando uma referência das práticas de vida que esses grupos populacionais, que esses indivíduos caracterizados como egípcios mantinham naquele momento, naquele dado período histórico, mais precisamente na antiguidade. Então é muito importante nós lembrarmos que todos esses atributos e características, recursos hídricos fornecidos pelo Rio Nilo, localização geográfica no nordeste do continente africano, foram primordiais para que naquela região a civilização egípcia se desenvolvesse ao longo do tempo e que se tornasse referência no desenvolvimento da arquitetura e de diversas outras técnicas e práticas do cultivo de alimentos e da criação de animais. Então, falar em civilização egípcia, falar em Egito Antigo, é justamente entendermos que esse grupo populacional, essa civilização, ela teve uma importante referência na historicidade das civilizações contemporâneas atuais. E que boa parte dos costumes exercidos hoje por nós, povos contemporâneos ou comunidades contemporâneas, são provenientes daquela região na antiguidade, ok? Então, nessa aula, nós ficamos com essas informações. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos bem, cuidem-se. Até logo. Tchau, tchau.